Olá, nós falamos então no nosso último vídeo que Deus está nos levantando para sermos influenciadoras dentro do nosso lar. Mulheres improváveis, mulheres simples, talvez você aí dentro da sua casa, você é uma dona de casa, talvez você tenha o teu trabalho fora, talvez você tenha o teu trabalho na obra do Senhor, não importa, você é chamada para influenciar. E antes de nós influenciarmos lá fora, né? A gente sempre pensa que vai influenciar no altar, nos púlpitos. Não, nós vamos influenciar primeiramente a nossa casa, o nosso lar. É aí que é o nosso grande chamado e que muitas vezes as mulheres não entendem. Elas esperam um grande chamado lá fora e esquecem que o seu primeiro ministério é dentro de casa. Então, quero dizer para você que Deus quer nos levantar como influenciadoras do nosso lar, mas o nosso inimigo, o diabo, ele sabe. Ele sabe muito bem o propósito de Deus para nós e ele vai tentar nos atacar. Ele vai tentar agir em 3 áreas da nossa vida para nos impedir de sermos essas mulheres que vão fazer a diferença na nossa casa, na vida do nosso marido, dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares e depois lá na vida de outras mulheres que vão se impactar com aquilo que Deus está fazendo em nós. E aí o inimigo vai querer paralisar a nossa vida e ele vai usar de 3 áreas que eu quero compartilhar com você, para que a gente possa estar vigiando nesse tempo. Então, a primeira área que o diabo vai querer usar para nos parar, para nos paralisar, é a nossa mente. Então, a gente sabe que a mente é o maior campo de batalha que existe. Dentro da nossa mente ficam os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente fica remoendo coisas, a gente fica lutando, batalhando, e a gente tem na nossa mente essa grande batalha. E o diabo sabe disso, e ele vai nos levar a pensamentos de medo. Ele vai colocar medo em nós, ele vai colocar insegurança, ele vai colocar insuficiência, né? Essas são as armas usadas contra nós, para que a gente pense: será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu estou realizando bem o meu trabalho lá no local do meu trabalho? Será que eu estou sendo uma boa serva do Senhor? Ele vai colocar dúvidas em nós. Quantas vezes nós fazemos o nosso melhor dentro de casa e acontece uma situaçãozinha que dá algo errado e você já começa a pensar que você errou, que você perdeu, você começa a ter medo, o inimigo começa a colocar o medo, a insegurança dentro de você, você já começa a pensar que não vai conseguir realizar, e a nossa mente, ela precisa estar blindada. Eu quero dizer para você, o inimigo, ele quer que você duvide de você mesma. Sabe quando você ora por alguém, quando você aconselha alguém e acontece uma situação dentro da tua casa e você pensa assim: meu Deus, eu ajudei outra pessoa e agora eu tô passando por isso. E aí ele quer nos desacreditar, ele quer que a gente duvide de nós mesmas. E muitas vezes vem aquele pensamento: viu, tá ajudando outra pessoa e agora dentro da tua casa aconteceu isso. Mas eu quero dizer para você: não dê ouvidos à voz do inimigo, porque a intenção dele é te afastar da palavra de Deus, é fazer você acreditar nas mentiras dele. E eu quero ler para você 2 Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então Deus não nos deu um espírito de medo. Algumas traduções dizem medo ou covardia. Então lembre-se, você não é covarde, você não tem medo. Não tenha medo das mentiras do inimigo. Por quê? Porque nós precisamos ficar firmes na verdade do Senhor. E lá no livro de Filipenses 4:13, uma palavra muito conhecida: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando vierem esses pensamentos de dúvida, de incredulidade contra você mesma, de você duvidar de você mesma, de você achar que não vai conseguir, que você não vai ter como realizar as coisas que você tem para fazer, você lembre disso. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos anima. Ele vai nos dar a vitória. E eu quero dizer para você, o que você tem permitido habitar na sua mente?
né? Então nós precisamos blindar a nossa mente contra as mentiras do inimigo e elas vão ser blindadas com a verdade da palavra. Fique com aquilo que a palavra diz que você é e não com as mentiras e pensamentos e setas do inimigo. Outra área que o diabo vai tentar nos tirar desse lugar de influenciadoras do nosso lar, porque quando ele nos desacreditar, quando a gente não acreditar que nós quando nós não acreditarmos mais em nós mesmas, ele vai tirar essa autoridade que a gente tem de influenciar. Então, as emoções, o inimigo vai tentar nos sobrecarregar com preocupações, desânimos, cansaços e comparações. Quem nunca, né? Quem nunca ficou sobrecarregada com preocupações? E a gente sempre fala, né, pré-ocupação, uma ocupação anterior de algo que ainda não aconteceu. Então a gente precisa parar de se preocupar com o futuro, de pensar no passado, naquilo que não podemos mudar, naquilo que está no nosso presente. Às vezes a gente tá tão preocupada com hoje e a gente deixa de viver o hoje. A gente tá preocupada com amanhã, que não vai saber o que vai acontecer amanhã. Então nós precisamos entregar tudo na mão do Senhor. Você vai ficar preocupada, desanimada. Quantas situações vêm, né, para trazer desânimo, para tentar tirar o nosso foco do que Deus quer fazer através de nós, daquilo que nós somos dentro do nosso lar. O cansaço, né? De repente você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, você está envolvido em tantas coisas, você está fazendo, tendo tantas atividades, tanto ativismo, isso tá só tirando o teu ânimo para fazer as coisas que você tem que fazer. E a comparação, amadas, isso é terrível. Quantas vezes, né, nos comparamos com outras mulheres? Ah, mas se eu fosse igual àquela irmã lá da igreja. Ah, mas se eu fosse igual à minha vizinha. Ah, mas a minha amiga, sim, essa é merecedora das bênçãos de Deus, porque ela é melhor que eu. Muitas vezes estamos nos comparando, isso é coisa do inimigo. Ele quer que você viva ansiosa e presa ao que os outros pensam. Pare de pensar no que os outros estão pensando de você e fique com aquilo que Deus diz de você. O inimigo usa sentimentos de tristeza, frustração, rejeição, raiva para te afastar da paz do Senhor. Então eu sempre digo, a paz é o árbitro do nosso coração. Se você está passando por um momento que você não está sentindo paz, para tudo, vai orar. Coloca diante do Senhor. O que está te tirando essa paz? Amém? Mateus 11, 28, uma palavra conhecidíssima que eu amo, que Jesus faz um convite a nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nesse momento que as suas emoções estiverem abaladas, é a hora de recorrer à solução que Jesus tem, ir até Ele. Amém? E entregar para Ele o fardo, o cansaço, as dificuldades, as batalhas. E eu pergunto para você também, quem tem dirigido as suas emoções? Deus ou as circunstâncias? Então você não pode ficar abalada com as circunstâncias. Ah, aconteceu algo, deu algo errado. Ah, eu me senti, me comparei com essa pessoa. O que Deus pensa de mim? Eu quero ser dirigida pela minha emoção, porque eu tô com raiva, porque eu tô cansada, porque eu tô indignada, ou eu vou ser dirigida por Deus? As circunstâncias não podem nos dirigir. Nós temos que ser dirigidas pelo Senhor e pela palavra dele, amém? E a outra coisa, né, a terceira, que o diabo vai tentar agir para nos tirar desse lugar de influenciadora dentro da nossa casa, é a nossa vida espiritual. Eu acho até que seria a primeira, né? Mas ele vai agir na mente e nas emoções para chegar na nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando você está com medo, está insegura, está, né, pensando que nada vai acontecer, nada vai mudar na sua vida, você já está dando lugar para o inimigo com sobrecarga, com preocupações, com desânimo, se comparando com outras pessoas. O que você vai fazer? Você vai fugir de Deus. Quando você já está assim, você vai fugir de Deus. Você não vai querer orar, você não vai querer se colocar na presença do Senhor. E eu quero dizer para você, amada, se o inimigo conseguir te afastar da oração e da palavra,
Ele sabe que a tua força vai diminuir e que você vai ficar vulnerável aos seus ataques. E aí, você não vai poder influenciar dentro da tua casa, você não vai poder fazer a diferença dentro da tua casa. Porque aí, se você está desanimada, abalada, abatida, você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não se consagra, que autoridade você vai ter para levar o amor de Deus para dentro do teu lar? Então, nós precisamos vigiar. A frieza espiritual é um dos maiores ataques contra a nossa vida. E ela começa com tudo isso na mente e nas emoções, e aí nos afasta do tempo de estar com Deus, na presença de Deus. O inimigo sabe que uma mulher conectada com Deus, ela é inabalável. Então, quando nós estamos conectadas com Deus, quando nós oramos, quando nós estamos ligadas ao Senhor, na sua palavra, quando nós abrimos nosso olho de manhã e nós já nos consagramos, Senhor, a minha vida é tua, esse dia é teu. Por mais que eu passe batalhas, lutas, dificuldades, eu não vou desanimar. O inimigo sabe que não pode te derrubar, porque a tua fé vai estar restaurada, porque a tua fé vai estar avivada. E pode vir o dia mal, pode vir aquele dia difícil, aquele dia pesado. Tem dias que parece que tudo dá errado, parece que tudo coopera para a gente ficar desanimada. E é nesse momento que a gente tem que confiar no Senhor. Então, o inimigo tenta nos distrair, tirar o nosso tempo de oração, tirar o nosso desejo de orar, tirar a nossa vontade de ler a Bíblia. Só que eu digo para você, você não tem que ter vontade de orar e ler a Bíblia. Você não vai ter vontade de orar e ler a Bíblia, porque a nossa carne não se converte, a nossa carne não quer orar e ler a Bíblia. Mas aí você vai decidir, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me consagrar. Por quê? Porque é uma decisão, estar com Deus é uma decisão. Andar com Deus é uma decisão. E aí, quando o inimigo ele tenta te distrair, tirar o teu tempo de oração e fazer com que você não sinta vontade de buscar Deus, ele ganha essa batalha. E quando vê você não ora mais, quando vê você está agindo pela tua emoção, quando vê você não consegue mais tocar o coração das pessoas. Porque quem toca o coração das pessoas não é o nosso eu, mas é o Senhor em nós. E se nós nos afastarmos dele, como que nós vamos influenciar? O que nós vamos influenciar? Para que iremos influenciar? Tem que ser para as coisas de Deus. E eu só vou levar minha família, o meu marido a andar perto de Deus, o meu marido a ser um homem sábio, o meu marido a ser um sacerdote do meu lar. Muitas mulheres aqui não têm ainda um marido sacerdote, um marido que seja o provedor, o protetor, o que vai trazer a paz no seu lar. Por quê? Porque você precisa fazer a diferença dentro da sua casa para que esse marido seja tocado. Então não desista, não desanime, o inimigo vai querer te parar. Porque ele sabe que quando você buscar e não desistir, não desanimar, o seu marido vai ser esse marido, sacerdote do seu lar. Talvez você está aqui, tem problemas na sua casa, com os seus filhos, mas você não pode desistir de Deus. Então, por isso o inimigo vai agir nessas áreas da nossa vida para não deixarmos influenciar com o reino de Deus. Mas lembre-se, Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então depende de nós, depende de uma mudança na nossa vida. Então vamos ficar firmes, vamos nos achegar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, vamos buscar o reino dos céus. E também aqui Mateus 6:33 para compartilhar com vocês, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E aqui Jesus estava falando, que as pessoas estão ansiosas pelo que vão comer, vestir, pela sua família, pela sua vida, pelo que vai fazer, pelo seu trabalho, se vai casar, se vai ter filho. Resumindo, as pessoas estão ansiosas. E Jesus está dizendo: busca primeiro o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado. Então, nós precisamos entender que a nossa prioridade é a nossa vida com Deus. Você tem priorizado a sua vida com Deus? Deus está contigo em cada batalha e Ele não te abandona.
Então não deixe o inimigo roubar esse privilégio que você, mulher, tem de ser uma bênção dentro da sua casa, de ser uma influenciadora da sua família para o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.